Vamos bater um papo com os professores do Colégio Probo. Vamos falar em relação ao Enem. A semana passada a gente conversou também aqui, bateu um papo, trouxe muitas dicas relacionadas ao Enem 2021 e, é claro, a partir de agora também aqui no Jornal do 88, o Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2021, ainda tem o segundo dia de provas, o exame que dá acesso aí ao ensino superior no Brasil. E neste domingo terá questões da área de natureza e também exatas. Por isso, os professores do Colégio Probo Coque estão aqui para trazer algumas dicas para você. Professora Karina, mais uma vez, um abraço, boa tarde aqui do Jornal do 88. Desculpa, bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes, bom dia, Vitor, que está aqui com a gente hoje para estar falando sobre esse segundo momento aí da avaliação. Com certeza. Professor Vitor, boa tarde também, seja bem-vindo aqui no Jornal do 88. Boa tarde, Fábio, boa tarde a todos os ouvintes, nossos queridos alunos. É uma satisfação muito grande nós do Probo Coque estarmos aqui hoje falando dessa prova tão importante. Com certeza. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, vamos à participação do professor Raimundo Meira, ele que é professor de Biologia do Colégio Probo e também vai conversar conosco, trazer algumas dicas para você, aluno, ouvindo aqui agora o Jornal do 88. Bom dia, ouvintes da Rádio 88 FM. Aqui quem está falando com vocês é o professor de Biologia Raimundo Meira, do Colégio Probo Coque. E nesta última semana aí, vocês vão, no domingo, estar fazendo a prova de Ciências da Natureza. E minha dica para este último momento de estudo é que vocês se detenham nos assuntos mais cobrados no Enem, tipo citologia, onde eles abordam bastante aí as organelas citoplasmáticas e suas funções, ecologia, relações ecológicas, efeitos antrópicos, ciclos biogeoquímicos, biotecnologia com a criação de vacinas, com reconhecimento de cadáveres, com reconhecimento de paternidades, genética com grupos sanguíneos e este ano possivelmente pode cair vírus, onde ele vai estar correlacionando aí com a Covid-19. E dentro aí da Covid-19, ele pode estar correlacionando aí com o sistema imune, que é outro sistema bastante cobrado aí no Enem, pode estar correlacionando aí com o sistema cardiovascular, a Covid, né, com o sistema nervoso, com o sistema respiratório, com o sistema endócrino. Então, neste último momento aí, é resolver questões, resolver as últimas provas do Enem, né? Este é o meu conselho aí para vocês, né, que vão estar enfrentando essa prova aí no domingo. Então, boa sorte no domingo e um bom dia para todos. Um abraço, obrigado e, portanto, ao professor Raimundo Meira participando conosco aqui no Jornal do 88. Uma outra matéria que vai estar também, né, no Enem 2021 é em relação à química, né, que também vai cair nessa prova para domingo. E conosco o professor Vitor, professor de química, ele vai falar para a gente um pouco, né, qual costuma ser o perfil, né, da prova de Ciências da Natureza, professor. Então, a prova de Química é uma prova ela é vasta em relação aos conteúdos, mas existem alguns conteúdos que têm uma relevância maior por conta da cobrança dessas questões. Esses conteúdos, eles abordam a química orgânica, né, que é uma química que traz muito uma correlação das moléculas com o cotidiano. Então, provavelmente nós teremos questões aí que abordem, né, descobertas de substâncias orgânicas ao longo aí de 2020, 2021 e a correlação dessas substâncias com o nosso cotidiano. Então, é interessante que os alunos tenham aí, né, façam uma breve revisão sobre as funções orgânicas, revise o que é um álcool, uma cetona, um aldeído, um ácido carboxílico, um éter, um éster, né, revisar esses principais grupos porque eles normalmente gostam de trazer essas moléculas e pedir que os alunos identifiquem, né? E além desse conteúdo de química orgânica, um outro conteúdo muito relevante aí na prova do Enem são as forças de interações intermoleculares. Normalmente a prova do Enem ela é uma prova que associa a disciplina ao cotidiano do aluno, então provavelmente eles vão falar a respeito, né, de pressão de vapor, vão falar a respeito de temperatura de ebulição, temperatura de fusão, né, e as correlações com
o que a gente usa no nosso cotidiano. Então, nós temos aí várias análises para serem feitas a respeito desses conteúdos, mas eu aposto muito nessa ideia de entender os líquidos, entender a relação de adição de substâncias a líquidos e a mudança no perfil de volatilidade, no perfil de ponto de fusão, ponto de ebulição. Então é bom dar uma olhada nos estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso e plasma, né? Entender as transformações dos estados físicos e como essas forças de interações intermoleculares, elas interferem aí no ponto de fusão e ponto de ebulição aí das substâncias. Com certeza. A professora Karine já participou com a gente a semana passada aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, onde também no domingo teria a prova de redação. Professora, é o seguinte, a gente precisa lhe perguntar, antes das suas dicas aí para mais esse dia de prova, o que falar do tema de redação do Enem deste ano? Oi, Fábio. Foi um tema que, na verdade, a gente não estava esperando, né? Por conta da prova que a gente já previa, aquela prova cara do governo. Então, né, um tema tão social desse, a gente não esperou. Mas foi um tema muito bom, fácil também para ser trabalhado, né? O processo de escrita ali dava para os alunos desenvolver bem, principalmente por conta dos textos de apoio que ele tinha disponíveis. E em relação ao ano todo, por exemplo, na preparação lá no cursinho, né? Na escola, o que faz? A gente trabalha diversos temas para que a área que caia, né? Eles saibam ter esse processo de escrita. Então, a gente não trabalha uma temática só, né? Trabalha uma na área da educação, uma na área da tecnologia. Esse tema foi até trabalhado, mas de forma distinta. Quando a gente tem, né, a questão do pessoal trans, por exemplo, né, que conseguiu o direito de ter o nome social, então a gente trabalhou essa temática aí, né? Então, esse direito social do trans, né, ter o nome da sua escolha no registro civil. Então, essa proposta de redação foi trabalhada dessa seguinte forma, que não foi, né, conforme a do governo, mas dentro de um argumento aí, pode, né, ser abordada dentro do D1 ou do D2, poderia ter sido trabalhada essa temática. Uma segunda proposta que eu trabalhei, que poderia ser desenvolvida aí, foi quando saiu o auxílio, o benefício, né, que o governo deu durante a pandemia. Muita gente no Brasil não recebeu, e não recebeu porque não tinha um sobrenome, não tinha um registro. Então, essas pessoas que têm apenas o prenome, né, o primeiro nome, não pode receber esse registro porque não é considerado um cidadão ou uma cidadã, né? Então, não tem direito né, não tem o acesso a vários direitos como o auxílio. Então, eu trabalhei essa temática, né? Porque essa questão que o auxílio não chegava a todos por conta dessa falta de registro. Então, quem trabalhou nessa área também, no desenvolvimento, né, 1 ou 2 também, né, segue bem, consegue ter uma pontuação boa aí dentro do texto. Quem abordou a área ali, né, o artigo 6º da Constituição. O artigo 6º da Constituição trata dos nossos direitos sociais. Quais são os nossos direitos sociais? O direito à educação, o direito à alimentação, o direito à escola, né, o direito à cultura, o direito à moradia. Então, essas pessoas que não têm registro não são consideradas cidadãs, então perde todos esses direitos. Não consegue fazer uma matrícula na escola, não consegue, né, o acesso à saúde, não consegue pegar medicamento no postinho. Então, né, é uma gama aí enorme quando a gente analisa o número Brasil de quantidade de pessoas que não são registradas. Fora ainda um terceiro grupo que poderia ser trabalhado aí, aquelas que são, né, que não são registradas pelos seus pais. Então, esse grupo aí é um terceiro em que as mães não fizeram registro por conta disso, de não ter esse nome. Então, o abandono parental também seria uma temática, né, a ser trabalhada dentro da redação. Então, tem vários viés. Ficou, né, uma temática aberta que você poderia estar escolhendo essas áreas para estar fazendo essa abordagem. Outra coisa, quem gosta de literatura brasileira, eu acredito que muita gente que gosta lembrou de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Lá a gente tem os filhos, o menino mais velho e o menino mais novo. É apenas isso, a história toda, o menino mais velho e o menino mais novo. Eles não têm acesso à mínima dignidade, porque com a mínima dignidade da gente em relação ao direito,
ter acesso ao nosso nome, e eles não têm. Então, quem fez essa referência à literatura Vidas Secas, ao grande escritor Graciliano Ramos, também conseguiu fazer, né, uma boa desenvoltura. Então, lá na nossa preparação, a temática certinha a gente não trabalhou, mas trabalhou essas áreas. E nossos alunos, né, o que a gente conversou, foi muito bem nesse processo, né, textual aí da redação. Graças a Deus, com certeza. Vitor, diz pra gente aqui, como foi a experiência, né, em relação ao ensino remoto, na preparação dos alunos para o Enem durante esse período da pandemia? Então, Fábio, a princípio, logo no início nós tivemos, né, nós ficamos, acho que todos nós que passamos pela pandemia, nós tivemos esse momento, né, de preocupação mesmo com o novo, mas você está trabalhando num local onde você tem uma equipe, uma coordenação pedagógica, um sistema que lhe dá todo esse apoio, foi muito fundamental. Então, no início nós tivemos esse medo do novo, mas nós passamos por várias capacitações e nós mantivemos o nosso compromisso com a educação, ainda que de forma remota, né, com todas as dificuldades que nós sabemos que existe, mas nós acreditávamos nesse momento do presencial, a gente sempre acreditou muito nesse momento do retorno, dessa troca, que ela é simplesmente fundamental para que a educação realmente exista e persista, né? E nós fizemos da melhor forma possível com aquilo que nós tínhamos, graças à comunidade escolar, à comunidade familiar, os nossos queridos alunos que também tiveram as suas dificuldades, mas mantiveram ali conosco durante todo esse tempo, né? Nossos alunos são os nossos, né? É o nosso combustível, então eles estiveram ali com a gente, então isso foi muito fundamental. Passamos por esse momento, ainda estamos passando, né? É um novo normal, estamos retornando, mas com muita alegria, com muita, né, vontade de fazer esse trabalho que a gente já faz há muito tempo e com muita dedicação. Então, assim, foi um momento difícil, mas foi um momento de muita aprendizagem, né? A gente sai desse momento do online, né, desse momento das aulas síncronas e saímos com uma bagagem muito imensa. Sabemos que fizemos com muito carinho, muito cuidado e muita atenção e que se nós precisarmos voltar a esse momento, eu espero que não, nós já temos aí uma bagagem e um compromisso muito grande com a educação, que é a nossa prioridade. Com certeza que seja sempre a prioridade, porque como eu falei a semana passada, eu repito, a opinião de todos, eu tenho certeza disso, que a educação é a única coisa que vai mudar esse país. Certeza absoluta disso. Karine, me diz uma coisa aqui. Semana passada tivemos a primeira etapa dessa prova do Enem. Nesse final de semana, mais uma etapa desse processo todo. Eu gostaria que você pudesse trazer mais dicas para quem vai estar no próximo domingo, mais uma vez fazendo a prova. Pronto, Fábio. Então, novamente, gente, né? Confie em vocês, confie em si mesmo. Lembre do processo, né, de preparação que vocês fizeram, né? Então, todo o conteúdo que vocês tinham que aprender até agora já foi aprendido. Então, agora é relaxar, né, meditar, procurar cachoeira, né, Vitor? E vocês têm muito. Muito. Então, saber, né, que vocês podem sim confiar no potencial de vocês, né? Vocês já estão preparados. Então, leve o lanchinho, a água, a máscara, sente e confie. Porque ali vocês vão acertar, vão fazer a resolução direitinho ali das questões, porque agora não é mais, né, igual a primeira fase, que tinha mais questões de interpretação, né, textual. Então, você analisava ali a questão, estava ali mesmo, estava ali dentro da letra da música, né, estava ali dentro do contexto da poesia. Agora não. Sente, tranquilidade, faça os cálculos, lembre das dicas dos professores, né? Como é que eu vou analisar essa molécula ali? Eu estou, né, vendo ali que é mais próxima, que está distante. Lembre dessas dicas que tenho certeza que vocês farão uma boa prova. Com certeza. Ô, Vitor, fala pra gente aqui, quais as novas perspectivas para o Enem dos próximos anos? Haja vista que, infelizmente, nos últimos anos a gente tem visto que tem alguns detalhes, algumas confusões que acabam acontecendo, são pessoas que são afastadas, pessoas que acabam saindo do contexto. E eu queria saber, na sua visão de professor, qual a perspectiva para os próximos anos do Enem? Olha, Fábio, se for tomar pelas minhas perspectivas, eu espero que seja muito, porque minha perspectiva sempre é a melhor possível. Eu acredito que ainda que a estrutura da prova mude,
Eu acho que ainda que nós tenhamos aí uma prova mais conteudista, eu acredito muito no trabalho que a gente fez e que a gente faz. Então, por mais que o perfil da prova mude, né, esse compromisso que a gente tem e essa coisa de nós olharmos de forma diferenciada para os inúmeros públicos que nós temos dentro de uma sala de aula, né, e pensar bastante nesse universo do aluno, a perspectiva que eu tenho é que espero, sim, que venha um Enem muito bonito, né? A gente teve a surpresa aí do primeiro dia, apesar de nós não termos, assim, questões muito sociais, mas a gente viu que ainda abordou, né? E eu acredito que se a prova mudar, né? Se nós tivermos aí uma prova de uma mudança muito dura, talvez vai ser no perfil de conteúdo, uma prova mais conteudista, que talvez não traga uma leitura muito do cotidiano, com que o aluno não possa fazer correlações. Então, eu acho que talvez isso, mas minha perspectiva é que seja sempre a melhor, que venha uma prova em que o aluno leia, ele compreenda, ele faça uma correlação com a vida dele, com a bagagem dele, com o que ele viu na sala ou com o que ele aplicou no dia a dia, né? Então, assim, eu espero muito que seja assim, mas se nós tivermos aí uma mudança radical, talvez a mudança vai vir nessa questão do conteúdo mesmo, uma prova muito mais conteudista, onde ela, né, talvez foque mais em situações que eu diria que não são tão importantes dentro do processo educativo em si. Vamos ouvir também dica do professor de matemática, o Inácio, que está conosco. Vai trazer dicas para vocês aí em Sintonia Perfeita no seu programa do Povo, no nosso Jornal do 88. Alô, caros ouvintes da 88 FM. Aqui é o professor de matemática do Colégio Probo Coque, Inácio Lima. Hoje venho aqui para poder falar um pouco sobre a prova de matemática do Enem, que acontecerá no próximo domingo. Não irei falar sobre os conteúdos, pois a maioria de vocês já sabem quais têm mais caído. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que esse é um dia comum como os outros. Tentem não criar tanta expectativa com relação a esse dia, pois pode atrapalhar toda a sua preparação anterior. Em seguida, gostaria de pedir para vocês que não esquecessem do fator respiração, pois irá ajudá-los no momento que estiverem lendo as questões, visto que grande parte dessas questões exige do aluno que eu mesmo compreenda o que acabou de ler, pois na própria questão você já vai encontrar o que fazer. Gostaria de pedir também que no momento que sentir que a questão estiver difícil, fosse em busca das questões que julgarem ser mais fácil. E sempre após iniciar o desenvolvimento da questão, ficar atento às alternativas, pois em muitos casos vocês irão conseguir eliminar 2 ou 3. Uma outra coisa importante que sempre comento com meus alunos é que tenha muito cuidado se durante o desenvolvimento da questão você encontrar uma das assertivas. Muitas vezes acontece isso e o aluno acaba marcando a errada. Desenvolva até o final e sempre analise o que você acabou de fazer. E para aqueles que tinham o privilégio de acompanhar durante essa preparação, lembre-se da respiração e tente ficar calmo, que em algum momento da prova vocês irão sentir minha presença, lembrando de alguns conceitos que eu tenha dito durante a sua preparação. Enfim, lembre-se de fazer o seu melhor sempre e não importa o que aconteça, você fez o seu melhor. Um grande abraço do professor Inácio Lima. Valeu, professor. Um abraço também, trazendo boas dicas para vocês em Sintonia Perfeita no som da gente. Vitor, a gente tá falando de dicas e tal. A professora Karine também já trouxe algumas dicas. Você teria alguma dica especial para o aluno que vai estar lá domingo na sala de aula fazendo a prova do Enem esse ano? Então, Fábio, claro, com certeza, né, a primeira dica é acredite no seu potencial, na sua bagagem, na sua história de vida, no que você viu, ouviu, que você, né, compreendeu ali ao longo do seu tempo. Mas, assim, uma dica mais técnica, né, e aí eu digo isso porque tem muito, eu digo isso por conta pessoal mesmo, né, para mim, porque eu acho que essa coisa do como executar uma prova é muito particular. Eu acho que o nosso aluno, ele vai entendendo isso ao longo da resolução de simulados. Tem alunos que criam estratégias diversas, né, então assim, a minha estratégia sempre eu procuro fazer aquilo que eu sei,
Então, sempre quando eu pego uma prova de ciências da natureza, o que eu aconselho vocês buscarem? Se vocês sabem mais biologia, busque as questões de biologia. Se você sabe mais química, busque as questões de química. E não resolva na ordem que a prova traz para vocês, porque muitas vezes você perde muito tempo com o que você não sabe. Então, normalmente, se nós não sabemos algo, não é interessante que nós tenhamos ali uma perda de tempo naquela questão. Então, busque as questões que vocês sabem. E aí eu sempre costumo dizer o seguinte, faça, né? Suponhamos aí, faça aí 15 questões da prova de ciências da natureza, da disciplina que você mais tem segurança. E aí você passa para matemática, faz mais algumas questões de matemática e retorna para a prova de ciências da natureza. Porque senão você fica muito tempo em ciências da natureza, lhe sobra pouco tempo para matemática, que é uma prova que exige um tempo, exige um raciocínio muito mais, né? Você precisa estar muito mais presente na prova, né? E eu sempre digo o seguinte, busque as questões que você sabe, mas dê uma leia a prova toda, porque normalmente as questões mais fáceis, isso acontece muito na prova de matemática, ela se encontra no final da prova. Então, se o aluno segue aquela sequência, ele começa fazendo a primeira, a segunda, a terceira, sobra pouco tempo para as últimas, normalmente ele chuta as últimas questões, e detalhe, as últimas questões são fáceis. E na prova do Enem, pela teoria de resposta ao item, se você erra uma que é fácil, dá indício de que você chutou, porque se você acertou uma difícil e errou uma fácil, é um indicativo de chute e isso desce a sua nota. Então é interessante que vocês acertem as questões fáceis e que vocês, se tiverem de errar, errem as questões difíceis. E normalmente as questões fáceis estão no final da prova. Já é uma questão estratégica mesmo. Então, olhe as questões, né, salte aquelas questões das disciplinas que você não tem uma segurança maior, busque aquilo que você sabe. Não dá para perder tempo com o que não sabe. Ficar ali imaginando fórmulas, imaginando coisas que não vão vir na hora da prova, tá bom? Com certeza. O professor de física também, o Jonathan, vai dar um recado todo especial para vocês a partir de agora aqui no seu Jornal do 88. Galera, quem tá falando aqui é o professor Bibão, professor de física do Colégio Probo Coque aqui em Livramento, Bahia. Dica pra galera que tá fazendo Enem. Pega teu material, revisa primeiro tudo de física que tem a ver com coisa do dia a dia, por exemplo, movimento, o trânsito, velocidade delta S, delta T, queda, lançamento, lei de Newton, atrito, inércia, força, massa vezes aceleração. A parte de eletricidade, cálculo de consumo de energia elétrica. Quanto que paga para usar essa lâmpada aí acima de tua cabeça, menino? Lembra disso? Circuitos elétricos simples, circuito residencial, 110, 220 volts, URI e PIO, fusível de juntores. Na parte de ondulatória, reflexão, refração, difração, ressonância. Bibão, tu tá falando uns nomes muito difíceis. Difração é quando tu tá ouvindo a conversa alheia, que tem uma porta aberta, a pessoa tá do outro lado lá, você tá ouvindo a conversa dela aqui. Lembra disso? Pois é, você já fez isso, eu sei que você já fez. Ressonância, forno de micro-ondas, luz, propagação da luz, cores, ótica da visão. Menino, tu não vai esquecer. As lentes que usa para miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo. A parte de física térmica, escala de medição de temperatura, máquina térmica. Você vai fazer a prova de carro, de moto, de ônibus e não lembra como é que faz um motor de 4 tempos, como é que funciona? Revise isso aí. Máquina térmica, tipo refrigerador. Bibão, tá quente aqui, liga o ar-condicionado. Como é que funciona o ar-condicionado, menino? Se tu não me falar, eu não ligo. Lembra disso? Pois é. Galera, no mais, durma bem todos os dias daqui até o dia da prova. Foca mesmo. Leva lanchinho no dia, coisa doce, coisa salgada, chocolate, suco, refri, café. Leva tudo em vasilha transparente. Pega aquela manteigueira que tua mãe lavou, enche de amendoim e leva, né? Cuidado com aquele almoço pesado para não dar aquele sono lascado na hora da tua prova. Caneta preta, não é caneta azul, é caneta preta. Beijo do velho Bibão para vocês, Deus abençoe, boa prova. Rapaz, que figura, viu? Figuraço, professor, aí gostei. Me deu até vontade de participar da aula dele agora para me rir também um pouquinho. Aprender e rir também um pouquinho. Karine, em Livramento, o número de inscritos, né, esse ano, infelizmente, já foi muito menos, né, no ano de 2021. Apenas 832 pessoas se inscreveram e teve ainda uma abstenção, infelizmente, de 112 estudantes, comparecendo, portanto, 720 inscritos no Enem de 2021. O que falar sobre esse grande número de abstenções? Inclusive, né, apenas tivemos a informação que um estudante ele acabou sendo eliminado da prova porque o aparelho dele celular acabou tocando no meio da prova. O que falar em relação a infelizmente, esse número que acaba caindo no nosso município? Ô, Fábio, essa questão do celular, né, a gente sempre avisa antes. Então,
Se você não tiver necessidade depois de ligar para alguém para buscá-lo, né, ali no local, é melhor deixar o celular em casa. Porque, né, essa questão aí do celular não é apenas se você receber uma ligação. Se tocar o alarme também, né, o candidato vai ser desclassificado. Então, para quem necessita realmente levar o aparelho celular, a gente avisa, né, solicita que tire a bateria, né, mas a gente está tendo agora uns celulares novos que não retiram a bateria, ainda tem essa questão. Então, gente, desative todos os alarmes que vocês deixam ali disponível. Meu celular mesmo, o dia todo, né, eu faço a programação de alarme para ter os lembretes. Então, assim, se eu fosse candidato, eu correria esse risco de estar ali tocando dentro da sala. Então, se você tiver necessidade de levar o celular, verifique antes a agenda, se tem ali a programação desses alarmes, deixe desligado, coloque no modo avião e desligue o aparelho, porque todas essas formas, né, vai aí tentar ter o mínimo aí de segurança para que você consiga, né, fazer essa avaliação. Sobre essa questão da quantidade, né, dessa desistência, o que a gente percebe, né, apesar, né, desse momento que a gente sai, né, de pandemia, saindo graças a Deus, tem a questão, né, que a gente analisa globalmente. Então, no geral, na escola, foi esses 2 anos o de maior evasão escolar, né? Então, são dados. A gente já tinha uma evasão enorme do 9º para a 1ª série, né? Só no ensino presencial. E agora, em momento de pandemia, a evasão está enorme, né? Porque algumas pessoas realmente se sentiram desmotivadas a estar retornando para a escola, né? Nesse entorno presencial. Tem a questão também, né, da dificuldade financeira. Então, há localidades em que a internet não funciona. Então, como esse aluno vai ter acesso? Outros alunos também, a gente pega relato, né, que não tem um celular ou não tem um notebook. Então, como vai fazer esse acompanhamento dessas aulas, né? E ainda, algumas escolas colocaram a possibilidade de impresso, né, impressão de trabalhos, né, para estar continuando. Mas, mesmo assim, aquela desmotivação porque não tem aquela preparação presencial. Né? Então, tudo isso aí envolve, né, a pessoa sente que não está preparada e fala, eu não vou fazer uma prova que eu não estudei durante esse ano todo, então eu só vou perder, né, um final de semana ali, e depois que a gente recebe a prova, realmente, né, tem aquela desmotivação quando você não é nem classificado. Então, eu acredito que foi isso tudo. Então, a questão é, né, ter um curso, realmente ter esse processo de preparação, se puder ainda, né, principalmente presencial, agora que a gente está retornando. Então, vocês, né, que para o ano que venha, né, estejam pensando nesse processo de preparação para o próximo Enem, façam a inscrição no curso presencial, porque esse tete-a-tete que a gente tem professor-aluno ali, esse olho no olho, essa resolução de questão faz toda a diferença, né? Tivemos alguns alunos que fizeram inscrição de plataforma, né, dessa preparação. Consegue sim, mas depende muito ali, né, de cada pessoa manter aquele foco assinando sua plataforma. Porque a gente sabe que a internet ajuda, sim, o estudo pela plataforma ajuda, mas é o ensino frio. Vai indo, né, a esse processo de desmotivação. Então, pense nisso, galera. Quem vai, né, essas pessoas que desistiram já esse ano, que já não fizeram o exame, façam a matrícula no curso, né, façam o estudo presencial, né, dê um tempo para vocês, né, descanse esse finalzinho de ano, e ano que vem, a partir de janeiro, comece com tudo, né. Esse momento de preparação vai ser muito importante e o próximo ano vai ser seu ano. Tenha certeza disso. Com certeza, Vitor, brigadão mesmo, te agradeço de coração por estar participando aqui conosco no Jornal do 88, foi muito salutar a sua participação aqui, trazendo dicas, falando em relação ao exame do Enem do ano de 2021, e fique sempre à vontade, aqui a casa vai ser sempre de vocês, professores, porque inclusive a gente tem que agradecer muito a Deus pela existência de vocês, professores, entendeu bem? Vocês deveriam ser mais... Deveríamos ter um olhar diferente para vocês, professores. Você, Karine, você, Vitor, você, professor, que está nos ouvindo agora. Os nossos governantes deveriam olhar diferente para vocês. Porque, como eu disse aqui, a educação é que vai mudar esse país. Então, um abraço e esteja sempre à vontade. Fábio, eu agradeço o espaço. Nós, ProboCoc, agradecemos esse espaço. É muito, muito prazeroso falar de educação, falar de algo que nos move. A gente faz o que a gente ama de verdade, né? E
E a gente sabe que a transformação vem através da educação, né? A educação transforma pessoas, que transformam pessoas, né? E, assim, é uma satisfação muito grande. E eu queria deixar, como a gente teve uma mudança muito grande pós-pandemia, tem uma frase do Stephen Hawking que ele fala sobre que inteligência é a capacidade de adaptar-se às mudanças. E a gente tem um novo normal, nós precisamos entender esse novo normal, é um novo normal, né, mas a gente precisa compreender e a gente precisa entender que esse novo normal só se faz com educação. E educação de qualidade, ela se dá nesses espaços que são, né, que tem responsabilidade com a educação, que tem responsabilidade com o ensinar, né, com aprender também, porque a gente aprende muito quando a gente ensina, isso é muito importante. Então, desde já, um grande abraço, e queria deixar também aqui um registro, né, que Nenza e Mariana lá do Pôr do Sol adoram vocês, sempre tá ligado aí, né, na 88 FM. Muito obrigado. Obrigado. Professor é tão importante que Deus me deu o presente de nascer no dia dos professores, só isso daí. Eita, maravilha. Com certeza. Karine, um abraço para você, boa tarde mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar participando conosco. Fábio, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre um assunto que é muito importante, né? Que é a educação. Como vocês já mencionaram, né? Sem educação, não há mudança. Então, todo o processo eleitoral, processo político, tudo vem da educação. Então, mesmo que há esses impasses, né, em relação ao governo, né? Porque alguns governantes precisam de pessoas não críticas. E somente as pessoas, né, que defendem o processo da educação são pessoas mais críticas. Então, essas pessoas que estudam, né, podem estar fazendo o processo. Então, não deixamos nunca, gente, a educação de lado. A educação nunca vai ser gasto. A educação é investimento. Então, invista em si, né, no processo da educação. Invista em um processo, né, um curso, em uma escola boa, porque vocês vão ter retorno com certeza.